de união estável. Era isso que eu ia comentar, assim, também precisamos saber se é de interesse do PT e do Lula que esse casamento continue por mais 4 anos, né? Não ouvi falar sequer se poderia ter um outro nome para ser vice do presidente Lula, mas a gente também não sabe se vai ser esse o formato da chapa para 2026, né? Não sabemos ainda. Se fala muito no Kassab, né? O Gilberto Kassab daria o apoio para o Lula se ocupasse essa vaga de vice-presidente, isso se o Tarcísio não for candidato à presidência da República, ou o Kassab para o governo de São Paulo se o Tarcísio sair. O fato é que o Kassab está sempre ali pronto, né, para entrar no campo, seja de um lado ou de outro, mas hoje o que se comenta é que o Kassab poderia ser esse nome para vice-presidente do Lula, ou algum outro ministro aí, algum outro político aí mais ao centro, para poder compor essa chapa. Se bem, né, que Danícoli, o Lula tem feito um movimento totalmente para a esquerda, né, principalmente na composição ali do seu governo, e ele mesmo já falou que ele vai fazer esse caminho para a esquerda, e pode ser que a gente assista aí em 2026, caso o Lula mantenha a candidatura dele, até agora nada diz o contrário, uma chapa, né, mais à esquerda, já que ele está perdendo aí o apoio do Centrão para sua candidatura. O Lula transfere voto a ponto do que ele fez com a Dilma, por exemplo, Danícoli. Se o Alckmin for o candidato do Lula, o que é impossível, a gente está colocando aqui o Alckmin como um candidato que disputaria com o candidato do Lula, né? O Alckmin nunca seria o candidato do Lula, porque ele não é do PT, mas o Lula transferiria voto para ele para o governo de São Paulo? Eu acredito que em São Paulo o Alckmin influencia mais a favor do Lula do que o oposto, né? Quando o Lula elegeu a Dilma, né, foi a sucessora dele, ele estava com uma popularidade muito maior do que tem agora, né? O Lula está com uma posição ainda muito competitiva, principalmente depois do tarifaço do Trump, mas ainda não é uma eleição fácil, né? É uma eleição complexa. Os cenários não são tão favoráveis a ele, mesmo com a máquina na mão. A gente sabe que ele sabe usar bem a máquina, ele sabe se articular bem, né? Como eu falei, trouxe o Alckmin quando foi necessário, conseguiu fazer uma campanha falando em democracia, agora o tema muda um pouco, enfim. Temos que ver também como é que vai ser a questão do julgamento do Bolsonaro, né? Uma eventual prisão, o que aconteceria dentro da política, né? E tem o fator Tarcísio, né, que o fator Tarcísio é um nome novo, apesar de ser ligado ao bolsonarismo também, participou do governo da Dilma e é visto como centro. E nesse ambiente que a gente vê o centro como sendo uma coisa atrativa das pessoas que estão cansadas da polarização, é um nome que se fortalece muito. Então acho que o Lula deve estar esperando aí, pensando nas jogadas de xadrez, né, ele é um jogador de xadrez exímio, xadrez político, e ele deve estar pensando quais são os passos que ele vai dar, mas certamente eu acho que passa por São Paulo, né, essa eleição, sem dúvida, né, porque São Paulo, além de ser o maior colégio eleitoral brasileiro, é onde o Lula precisa realmente ter a diferença para poder ganhar a eleição, né. Assim foi, né? Muita gente diz que o Lula ganhou a eleição passada no Nordeste. Não, no Nordeste ele manteve basicamente o mesmo percentual de votos que ele tinha tido antes, na verdade foi o Haddad, né. O Lula ganhou no Sudeste, ele conseguiu ampliar em São Paulo, principalmente, em Minas, né, o volume de votos, e ele sabe que vai passar por ali também. Então, acho que, nesse sentido, o Alckmin é um bom nome, né? Se ele conseguir colocar o Alckmin como candidato ao governo ou ao Senado e abrir espaço para uma vice-presidência, ele vai poder fazer uma aliança, enfim, que possa, de repente, ajudá-lo também no Sudeste, além do Alckmin. Ele traria outra liderança, e aí conseguiria abarcar aí 2 pilares fortes, talvez de Minas, enfim. Acredito que ele está pensando aí quais são as jogadas, e o fato dele estar pressionando os ministros que não são de partidos que estão plenamente alinhados com ele é recado, né? Olha, tem possibilidade de me eleger novamente, né? Os ventos mudaram e quem estiver comigo vai ter que estar, que eu acho que é assim que se faz uma disputa política, né? Você não consegue jogar em 2 times no campeonato quando o campeonato chega na hora da partida, né? Então acho que esse recado ele deu.